Muito bem, nós estamos começando mais um podcast, HDL Podcast, e é um privilégio muito grande estar aqui com você. Hoje nós temos uma convidada especial, que é muito mais do que especial. É uma pessoa muito querida, muito amada por mim, uma pessoa que marcou minha vida e meu ministério. É uma mulher de Deus que tem muito a ensinar para você, para mim, para nós, sobretudo nesta área tão importante da família. Estamos recebendo aqui hoje Marlene Guerrato. Olá, Marlene, que privilégio. Nossa, que delícia, né? Pena que eu não posso agarrar o senhor e dar mais um abraço. Que coisa linda, que coisa bem, muito boa. obrigada. Eu tenho acompanhado as suas postagens, sua influência nas mídias sociais. Verdade, pastor? Tenho, com muito carinho e gratidão a Deus. E vejo como a sua palavra, uma palavra doce, uma palavra bíblica, uma palavra, diria, pastoral. Nossa. Para tantas pessoas. E eu não tenho dúvidas de que nosso bate-papo aqui hoje vai ser uma bênção para muita gente. Acredito. Marlene, me conta um pouquinho da sua história, da sua vida. Você disse agora há pouco, falou em off, mas não tem problema falar em público não, né? Não tem 89 anos. 89. Que coisa linda. Coisa linda. Me conta um pouquinho da sua infância, dos seus pais. Eu vou resumir bastante. Faz isso. Então é o seguinte, eu sou a primeira de 5 filhas e aos 9 meses eu fui entregue na mão pela minha mãe para a irmã dela, a mais velha, para criar. E naquele tempo, gente, era filha de criação. Uhum. Então a gente era criada sabendo que era filha de criação. E como eu aprendi que as memórias afetivas da primeira infância são sentidas, são revividas, não são identificadas. Elas criam, vamos dizer assim, um certo mal-estar com algum palavreado que possa trazer à lembrança alguma coisa que doía. Uhum. Então, eu vivi nesse mundo. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Porque eu era filha de criação. Uhum. Se eles me apresentassem só como filha adotiva, talvez fosse menos dolorido. Mas, vamos dizer assim, eu agora há pouco tempo falando com Deus, e Deus falando comigo, ele falou: Marlene, você não foi dada, você foi escolhida para um trabalho. O senhor, desculpa de falar que eu não estou convencida. Porque o que aconteceu comigo? Embora meus tios que me criassem, ele era de descendência árabe, ele só nasceu no Brasil, chamava-se Milá de Abrão. E ele fez o favor de me pegar, não tinha nenhum afeto por mim, e a minha tia pegou com um pouco de afeto, vamos dizer assim. E eu aprendi na Torá que você não deve difamar aquele que te fez um favor, como aconteceu lá com Moisés, que não pôde amaldiçoar nem o Nilo e nem a terra do Egito. Todo mundo conhece a história. Quem fez foi o Arão, né? Ele não podia amaldiçoar. Então, quando eu entendi isso, eu percebi que foi um favor que Deus fez para mim, me tirando da casa da minha mãe, um plano dele para me colocar. Porque a minha tia, embora de poucos recursos, porque no meu tempo, gente, eu nasci em 34. Então, vocês vejam, em 45 terminou a guerra. Eu me lembro da criação do Estado de Israel, tudo. Então, vocês vejam, o que eu aprendi? Eu aprendi muito a raciocinar, porque eu lia tudo quanto é jornal, revista, eu gostava de ler. Mas a minha tia me colocou num colégio extraordinário, porque é extraordinário por ser o único. E eles se julgavam o feminino dos jesuítas. Então, se falava muito sobre Jesus, sobre não sei o quê, colégio de freiras. Eu aprendi tanta coisa, eles me pagaram o estudo no ginásio, no colegial, e eu era espertinha. O senhor está entendendo? Eu entendo. Deus já tinha me dado uma vivacidade de relacionamento, que é a característica da minha vida. Vem desde o berço. Então, e outra coisa, eu aprendi muito com as freiras, eu devo às freiras da Igreja Católica o fato que eu tenho vontade de chorar
de gratidão, que elas falavam, hora do recreio, hora de ir, estou contando as coisas que me influenciaram, hora de ir para a capela falar com Deus. Você vai lá e fica quieta, porque elas não me ensinavam a orar e pedir. Ela falava para pedir, mas é para eu ouvir. Tinha disciplina de estar ali para ouvir. Olha que coisa linda. Então, e eu fiquei tão apaixonada por o trabalho das freiras que eu ficava no colégio nas férias, trabalhava na secretaria, trabalhava em tudo quanto é canto para ficar no colégio com elas. E o meu sonho era ir para a África, ser missionária. Olha isso. Então, quando vinha a provincial, ela vestia a gente com roupa de quem vai para o convento, tal. Mas o plano de Deus era outro. Né? E daí, então, saí. Naquele tempo, a gente, não sei se hoje eu estou por fora, moça de 18 anos até 21 não podia fazer nada sem ninguém. Então, o que aconteceu? Como era filha de Maria, olha, estou falando tudo, como é que foi? Filha de Maria, Nossa Senhora Rosada, e eu comungava todo dia. Eu pedi a Deus numa noite o seguinte, que eu acho muito importante, isso daqui para falar para os jovens e para as pessoas também, quando tem algum problema. Eu falei para Deus, Senhor Deus, olha, eu quero muito ir para a África, quero falar de Deus, eu falava evangelho. A gente não quase falava no catolicismo evangelho, falar de Deus. E eu quero pregar lá para falar de Deus para os africanos, tal. Se o senhor não quiser, olha o pedido, porque Deus, da mesma maneira que o senhor como pai, e eu como mãe, e avó, e bisa, vamos dizer assim, eu sei que quando a criança fala, mesmo que você não entenda tudo, você entende. Não sei se o senhor me entendeu. Claro. E eu falei, olha, então é o seguinte, ó, se o senhor não quiser que eu vá para a África, que eu quero ir, que eu seja como a mãe, olha como é interessante, porque era o meu mundo cristão. Pode falar essas coisas? Era o meu mundo católico. Claro. Que eu seja como a mãe da Teresinha de Jesus, que é uma santa da Igreja Católica, que eu seja uma boa mãe, porque ela também era uma noviça e o marido foi um seminarista e no fim eles se casaram. Então, que eu seja uma mãe. E você tinha que idade? Tinha 18 para 19. E pouco. 18 anos. É. Certo. Porque 18 anos, perto acho que dos 19, mas por aí, porque eu queria já ir imediatamente, né, para ir lá para a África, mas queria ser missionária. Então a vocação estava latente, né? A vocação, a ligação com Deus, né? Eu queria falar de Deus, mas eu falar de Deus para mim, falar de Deus era, na época, tomar conta deles. Porque quando você toma conta de alguém... Você mostra Deus para elas, não é assim? Claro. Então, e daí aconteceu que no mês seguinte, o rapaz me pediu em namoro. Ele falava, eu gosto muito de conversar com você. Era bastante conversadeira. Ou talvez a minha conversa fosse diferente das outras moças. E daí eu falei assim, eu dei uma de bonitona, dei uma assim de importante. Falei, não, vamos primeiro conversar. Porque naquela época, o namoro era de pouca duração e era com muita seriedade naquela época. E a gente, como Bragança tinha 40 mil habitantes, a gente namorava na praça. Olha isso. Então era namoro ao vivo e a cores. Em público. Em público. Mas ele, com todo respeito e com muita gratidão pelo meu marido, e daí ele queria casar logo. Você se casou com ele? Ele me pediu, eu comecei a namorar em julho, agosto, ele queria casar comigo em janeiro. Falei, não dá assim, não. Daí esperamos até maio. E uma coisa que é importantíssima é que o casamento para mim foi como se fosse uma ordem de Deus. Naquele tempo não havia revistas pornográficas com essa invasão de leitura para os jovens. A gente não tinha quase informação, não se andava de roupa, a gente seminua na rua. Provocantes, né? Provocante. A gente usava, eu não me lembro de andar sem meias e de sapato. Estou contando como que era muito... não é que eu estou falando que eu era boazinha. Eu estava enquadrada dentro de uma cultura
que valorizava o recato da mulher. Uhum. Não é verdade? Nem de mostrar o corpo, etc. E daí, na nossa noite de núpcias, eu quero avisar isso para os jovens, o meu marido foi se trocar lá no banheiro, ele veio no nosso quarto, e eu falei para ele, vamos rezar? Ele falou, vamos. Então, nós nos ajoelhamos, nós seguramos nas mãos, colocamos assim na coisa, e nós oferecemos nossa vida a Deus, nós falando assim, que a gente nunca se separe a não ser pela morte. E outra coisa, Senhor, nós pedimos que os nossos filhos, que são teus, né, não conheçam as chamas do inferno. Olha isso. Foi essa pergunta, essa oração que vocês fizeram. E daí eu complementei, falei, Hugo, eu vou complementar, que eles sejam todos padres e freiras. Foi o que eu pedi para Deus. Só como eu sempre falo, Deus não deu tudo que eu pedi, mas Ele deu tudo quanto eu esperei. Não é verdade? De outra forma. De outra forma. E daí, como ele era italiano, não, e ele era italiano, quer dizer, ele não era italiano. Ele nasceu no Brasil, mas como eu sempre falo, eu sempre falo que é uma frase comum, que gato que nasce no forno não é biscoito, né? Não é verdade? Ele continua gato. Então, e ele falou, Marlene, tem uma circunstância boa para o nosso casamento que eu quero te explicar antes de casar. Eu quero ter 10 filhos, quero trabalhar e você vai ficar tomando conta das crianças em casa. Está combinado? Mas eu aceitei. E você topou? Topei. Porque a família, para mim, era a coisa que eu mais queria. E você é mãe de quantos filhos? 8. 8 filhos. Você ficou casada por um tempo, seu marido morreu ainda jovem. Morreu repentinamente. Quantos anos de casamento depois? Foi só 13. 13 anos. 13 anos. E você com 8 filhos? Eu com 8. Eu quero dar testemunho. Não é que eu sou boa. Eu estou contando o que Deus faz com um pecador. Porque nós somos pecadores e servos inúteis. Quando meu marido morreu, eu faço questão de contar isso daqui. E que o meu filho, aquele senhor que era amigo, eu estou falando como reagir a situações difíceis na vida. Porque se você tem um Deus que você nem sabe o tamanho de Deus, mas você acredita que Ele está perto de você, que eu tinha amizade com Deus, é isso que era. Aprendi com a freira. Vai lá na capela e vai falar com Deus, mas era para a gente falar assim, escutar o que Deus está falando para a gente também. Então, eu falei, quando aquele senhor apareceu, eu falei, olha, nem precisa falar nada, o senhor só vai me dar licença, pedir licença para as crianças, tudo. E eu fui no outro quintal da minha casa e eu louvei a Deus. Eu falei, Senhor, seu nome seja louvado. Eu aceito a morte do meu marido, eu confio no Senhor, o Senhor vai tomar conta de mim. Dos meus 8 filhos. Com as minhas crianças. E eu te louvo e te bendigo, porque ou eu te louvo na hora do sofrimento, ou não precisa louvar nunca mais. Nós temos que louvar na dor. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu estava lendo hoje sobre Josias, o avô matou o filho, o pai foi assassinado, ele foi, vamos dizer assim, com 8 anos ele foi rei. Então, quanta coisa esse menino passou e foi um belo rei. Um grande rei. Então, pastor, eu acredito que eu fiz isso, não porque eu sou boa, mas por inspiração do Espírito Santo de Deus. E eu queria provar para ele que eu me submeto àquilo que ele quer. Na criação desses 8 filhos. Daí eu fiquei com R$105 no bolso, demorei 5 meses para receber a pensão da NPS, nunca abri a boca para reclamar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele manda na porta ajuda para a gente. Um padre, meu amigo, que fazia faculdade comigo, eu estava no último ano, ele me ofereceu umas aulas de sociologia, o outro também, e como eu era uma boa aluna, com toda a modéstia, a professora que dava aula me chamou no final do ano que eu me formei e falou, você vai ser minha substituta. Então eu comecei a trabalhar na universidade.
Você está entendendo uma coisa? Então eu pergunto, quem foi que tomou conta de mim? Eu tenho uma vida que se eu falar, eu não falo isso de Deus. Por isso que eu gosto de 1 Coríntios 10:10, que eu conversei com o pastor Josué. Não murmureis, para que não sejais destruídos pelo exterminador. Então, essa é a minha visão de vida até agora. Eu conheci você em 1983, salvo o melhor juízo. Quando o senhor foi para Bragança. Fui para Bragança em 1982. E eu tive a bênção, o privilégio de receber você como membro da Igreja Presbiteriana, você e seus filhos. Me lembro com muito carinho. O senhor casou a Luciana? Isso. Depois eu fui para o Vitória, fiz o casamento da Luciana. Como é que foi essa experiência de você ter vivido uma vida toda no catolicismo? Você é uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Sempre fui muito catequista a vida toda. Sempre foi uma mulher que ensinou a palavra de Deus. Sempre, com jovens. Com jovens. Como é que foi essa experiência sua de, depois de tantos anos, vir para a Igreja Presbiteriana? E interessante eu era completamente... Posso falar um pouquinho, só 2 minutinhos responder? Claro. Eu fiquei em Bragança, e depois eu fui estudar até em São Paulo, fazer pós-graduação para poder trabalhar. Mas deixa eu contar, quer dizer, o senhor está deixando. Mas bem rapidamente, para não atrapalhar muito o senhor, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava na faculdade dando aula num período que não tinha aula, e eu falei assim para Deus, Senhor Deus, porque o negócio é o seguinte, Deus é o meu amparo, minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Falei, Senhor Deus, os meus filhos estão crescendo e eu preciso ver uma cidade que tenha recursos, porque essa cidade, essa região é quase que totalmente agrícola, vamos dizer assim, né? Então, empregos. Daí eu falei, o senhor fala comigo, eu era tão ignorante, porque eu não tinha a Bíblia na mão. Eu fiquei com a Bíblia na mão aos 47 anos, quando entrei para a Presbiteriana. Então, eu falei, o senhor falar comigo? Peguei a Bíblia, que eu mesmo abri e falei, e está escrito assim, apronte-se e vá para o sul. Pouca gente passa por esse caminho. Falei, mas tranquilo. Fechei e falei, eu vou para o sul. Como eu tinha aluno que trabalhava com, comunicação, eu escrevi, eu peguei o mapa e escolhi uma cidade de São Leopoldo, perto da capital, e telefonei lá, pedi o nome do prefeito, escrevi para o prefeito, contei minha história, que eu precisava mudar para lá. Ele mandou uma caixa de informações. E quando mudei para São Leopoldo, eu já tinha todas as informações sobre a Black & Decker, sobre a Gerdau, sobre quantos times de futebol tinha, etc, etc. E cheguei numa quinta-feira, no domingo foi na igreja, no outro domingo eu já estava dando aula no curso de batismo. Porque minha paixão é ensinar a palavra de Deus. Bom, mas, que interessante, o meu filho Hugo conheceu um senhor alemão, ele convidou, olha só, os caminhos que Deus leva, mas Deus é... Como Deus é inteligente. Os caminhos que Deus leva, e ele falou assim... Hugo, você precisa ir comigo para Porto Alegre, porque no Teatro Leopoldina, a noite de segunda-feira é dedicada a um grupo de pessoas que foram da Igreja Batista, são dissidentes da Igreja Batista, e eles fundaram a Seara Latina. O senhor já ouviu falar? Já ouvi falar. O Hugo foi e se apaixonou pelo grupo. Foi daí que eu comecei a ter contato com os evangélicos. Olha isso. Como a Luciana, minha filha, teve lúpus e ficava... O médico falou que o Rio Grande do Sul era o pior lugar para ficar, eu voltei para Bragança. Volta para Bragança. Eu falei, Senhor Deus, uma coisa só te peço, por favor, que arrume uma casa para mim perto da igreja. E arrumou a igreja católica. Mas eu não conhecia a presbiteriana. Mas ele arrumou outra igreja muito longe. Bom, daí o que aconteceu? Continuei trabalhando na igreja só. Imagina, eu andava 600 quilômetros para fazer um retiro. E nesse retiro, eu falei para um padre, o senhor tem algum livro para me dar? Para ensinar? Ele me deu todo o nome de livros evangélicos que tinha na mesa. O Poder do Louvor, sabe? Sim. E quando eu vi uma pessoa com a Bíblia, com um livro, eu falei, moça, que livro é esse daí? Ela falou, a Bíblia. Eu falei, a Bíblia? A Bíblia, é? Eu fiquei desesperada quando vi a Bíblia. Eu falei, nossa, eu não tenho isso. Então, voltei para minha casa, fui conversar com o padre, que eu queria fazer reunião de oração na minha casa.
E naquela época ele falou, não vai começar com isso. Que era o começo da renovação carismática católica. Então eu já comecei a perceber, e daí eu, como fui para o Rio Grande do Sul, voltei para Bragança, aliás, o que aconteceu comigo? Eu me incorporei numa igreja em que eu podia, era ministra da Eucaristia, que eu podia dar estudos, só que, por exemplo, assim, eu pegava coisas da Bíblia e dava, por exemplo, assim, Davi era o Hulk, que era o grande herói do momento. Então, eu falava do Hulk, mas eu falava do Davi na Bíblia. E acontece o seguinte, esse movimento foi pegando muita força e a autoridade eclesiástica, eu não queria comentar isso aí, tomou conta disso e nos ameaçou. E ele falou uma frase para mim, para nós, que ele poderia nos expulsar da igreja. Eu me lembrei da Bíblia. Quem me separará do amor de Cristo? Eu tinha 13 atividades da igreja. 13. E da ministra da Eucaristia, batismo, crisma, tudo eu gostava. Estudo em casa. Eu não estou falando que eu sou boa, estou contando a história para ver como que Deus trabalha com a gente. Daí, como eu fui destituída dessas atividades. Depois, mais tarde, então quero comentar o resto, mas daí aconteceu o seguinte, um dia, uma amiga minha católica, apostólica, romana, xiita, foi na minha casa e viu meus filhos no quarto, porque todos tocavam na igreja. Ela falou, o que vocês estão fazendo aí, tudo murcho desse jeito? Era o Hugo de 20, era o Arthur, o pequenininho lá, o Eduardo de 16. Eu vou levar vocês num lugar onde vocês vão encontrar uma pessoa que vocês vão gostar dele. Uma pessoa, preste atenção, Igreja Católica Apostólica Romana xiita. Até hoje ela está na Igreja Católica. É minha amiga querida. Ela levou, você vai conhecer uma pessoa. Quem era essa pessoa? Um moço novo que tinha dor de estômago. Hernandes Dias Lopes. Daí eles conheceram o senhor. Então o Eduardo entrou, o Hugo, é coisa boa. E daí então eu também. Eu precisava de uma igreja, porque nós precisamos de uma família espiritual. Nós precisamos. E daí nós entramos no Evangelho. É essa história maravilhosa. Glória e a partir daí, eu onde eu puder, pastor, eu falo da palavra de Deus. Mas o senhor não pode imaginar que coisa maravilhosa. Eu me lembro no período que fui pastor em Bragança, de 1982 a 1984, que a sua casa era um lugar de encontros, de estudo da Bíblia. Era. Sempre foi e é até hoje. E até hoje. Louvado seja Deus. Eu tenho um encontro com moças jovens para falar principalmente sobre casamento e tudo, né? E limites do namoro, essas coisas todas, né? Então, o seu chamado para a África, para pregar a palavra de Deus, só mudou a geografia. Mudou a geografia. O que aconteceu? Você continua pregando a palavra de Deus até hoje na sua casa. Olha, o que aconteceu? Sem querer, os meninos aí, os netos, queriam muito que eu fizesse Instagram, nunca quis. E eles são prova aí que o Arthur, somente, que quanto tempo eles pediram, até que um dia eu cedi. E em menos de 10 meses, eu estava sentada e eu pensei assim, porque houve uma pessoa, uma autoridade que falou, não acredite em nada que essa mulher falar. E aquilo ficou no meu coração muito triste. Mas eu estava pregando o Evangelho. E daí um dia, Deus falou para mim, olha, a sua voz vai ser ouvida. Amém. Então, acontece o seguinte, eu creio que essa parte do Instagram, não é que eu sou formidável, maravilhosa, é a resposta de Deus para mim. É como se eu pudesse, pastor, abraçar Deus e dizer, eu não tomei conta de africano nenhum, mas eu não dispenso uma pessoa. E uma coisa que eu achei interessante aqui nesta reunião, apesar que é o que eu estou falando, é que o senhor chamou o seu grupo de apoio de produção. Quando o senhor chamou o seu grupo de apoio de produção, o senhor nivelou todos no mesmo valor. Exato. E
Eu aprendi, porque de acordo com os estudos que eu fiz, que também na Bíblia, que como o mundo foi feito pela palavra, e a palavra de Deus é a única palavra que traz à existência as coisas que não existem, eu presto muita atenção. Eu já tinha cometido muitos erros com a palavra, nós cometemos. Então, a palavra constrói os laços da gente, para a gente pregar o Evangelho. Então, uma das coisas que eu acho mais interessantes e maravilhosas que Deus me deu é a capacidade de falar com uma pessoa que nunca falou comigo. Porque isso aqui é um dom que Deus me deu. O que eu queria fazer lá, eu estou fazendo aqui. Louvado seja Deus. Então, eu não perco. Eu sempre falo, o senhor sabe aqueles cachorrinhos de padaria? O senhor já viu o cachorrinho de padaria? Já. Ele abana o rabo assim, então, assim, pegando comida. Se a pessoa olhar para mim, que olhar é muito importante, porque as pessoas ficam com o olhar preso num olhar de ternura e de bondade. O olhar é um veículo de informação do amor de Deus, eu acho. Então, quando assim, a pessoa fala qualquer coisa, assim que eu posso, eu já mudo para as coisas de Deus e para um conforto. Eu estou falando isso, pastor, diante de Deus. Eu sei. O senhor está entendendo? Eu sei. E eu quero contar sempre essa historinha que é bom para todas as pessoas que ouvirem o Senhor. Eu vou ao supermercado e eu compro 2 bombons a mais. Porque eu aprendi com o pastor assim, se alguém te pedir uma... Nossa, eu que estou falando, o senhor está falando, né? Se alguém te pedir R$2, dá. Porque falar de Jesus por R$2 é muito barato. É verdade, não é? Abre portas, né? Abre portas. E daí, eu pego um bombom e eu dou para a pessoa e falo, olha, Jesus mandou entregar para você para adoçar a sua manhã, e se você precisar de mais alguma coisa, é só pedir para ele. Eu nunca saio do supermercado. Que coisa boa. Sem falar isso para as pessoas e dar. Daí a mocinha está me vendendo pamonha e eu percebo que ela gosta da pamonha. Uma coisa, eu falo, querida, você vai pegar essa pamonha, só que você tem que aprender uma coisa, tem que partilhar. Tudo que você ganha, você tem que partilhar. Você dá para uma metade para toda a tua amiga? Eu não deixo falar a palavra, eu não posso perder tempo. Eu tenho pouco tempo de vida. Aproveitar as oportunidades. Não, eu crio oportunidade. Isso aí. Eu paro a Margarida na rua. Como eu ensinei lá no podcast lá do Douglas, perguntaram para mim, posso falar isso ou não? Pode, claro. Posso contar uma história claro, do Douglas? Você conhece o Douglas? Muito amigo. Perguntaram para mim, e a sua devocional? Eu falei, olha, devocional vem de devoção. Eu estou falando perto de alguém que conhece muita coisa, eu não conheço nada. E eu falei assim, olha, mas para gente falar que ama, você não precisa marcar hora. Você não precisa marcar hora com Deus. Você pode falar com Deus toda hora. Eu estava falando que quando eu faço arroz, eu falo assim, Senhor, une a minha família como esse arroz está sendo unido na panela. Então, são coisas que lembram a gente. Quando eu lavo roupa, assim, eu lavo a minha alma. Quando eu vou tirar o lixo da minha casa, eu falo, Senhor, tira o lixo do meu coração. Então, são coisas que eu repito, porque são coisas práticas. E a gente tem a ligação com Deus. Porque orar é sem cessar. Mas eu acredito que tem dia que você fica quieto, pega a Bíblia, lê, tem aquela... Mas não é que seja uma obrigação para a gente, porque você tem que ter amizade com Deus. Claro. Tem relacionamento. que bater papo. Então é isso, agora eu vou parar de falar. Não, então vamos lá. Marlene, você disse que ficou casada, esteve casada há 13 anos. Seu esposo faleceu. Mentira, vivi 16. 16. Se você hoje pudesse dar um conselho nesse mundo que está tão confuso entre papel de marido, papel de mulher, que conselho você daria para um casal, para entender, à luz da palavra de Deus, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher? Nossa, pastor, uma palavra só que resume a Bíblia: obediência. Obediência ao que Deus falou. Porque eu sempre falo, né, que a imaginação é a louca da casa.
Se você começa a imaginar... Essa é boa. A imaginação é a louca da casa. Você começa a imaginar muita coisa, porque com todo o amor que eu tenho para os estudos da psicologia, eu também fiz pós-graduação em psicologia, mas a psicologia trabalha com emoções. E para a gente viver no casamento, nós não podemos só ter a emoção do primeiro beijo, primeiro abraço, tudo que a gente tem, primeiro filho, segundo filho, não. Não é só emoção. Nós temos que aprender qual é o nosso dever, porque nós casamos. A coisa que eu mais fico triste é quando as pessoas casam, põem limites em muitas situações que oprime o seu cônjuge. Porque a obrigação sua do casamento, pastor, está mostrado antropologicamente que o homem é o líder da casa. Não adianta a mulherada achar ruim. O homem trabalha numa plataforma de trabalho com duas coisas interessantes. Sim. É a força que ele tem para construir as cidades e o poder que ele tem de dominar as coisas. Sim. Agora, a mulher, ela tem outra plataforma de trabalho profundamente importante para a eternidade, que é justamente o fortalecimento dos laços afetivos e a mostra de um futuro que a gente vai viver. Porque se existe coisa que a gente não fala para os filhos, é que eles têm um futuro, eles têm um condomínio, vamos dizer assim, muito grande, que nós vamos viver com felicidade, com paz, com alegria. Então, a mulher, ela está escapando, Senhor. Ela está escapando do Senhor, do Senhor. Porque eles estão interessados. Sabe, Cadu, que eu fui falar umas palavras agora no casamento, que a moça pediu, era segundo casamento, minha amiga e tal, que só para falar umas palavras, falei. E eu falei, olha, falei tudo sobre casamento. O homem é o líder da casa, não adianta. E a melhor coisa para uma mulher que é feminina é saber obedecer. É que falta à mulher esse desenvolvimento da ternura, da doçura. Até para pôr um prato na mesa, para fazer uma comida. As mulheres não querem mais fazer isso. Nós temos restaurantes. A gente come, compra comida pronta, não. Nós esquecemos do núcleo familiar. Deus é mais inteligente que nós e tem um plano. Ou você entra na dele, ou você fica fora dele. Que a gente lida muito com psicologia, pastor, e não resolve. Só mais um pouquinho só. Claro. E daí, o que a mulher tem? O que Judeu fala da mulher? Fala que minha esposa, meu lar é minha esposa. Porque que coisa mais gostosa, pastor, se eu chegar de casa e a tua mulher, em vez de falar, olha, você já veio tão cedo, falar, meu amado, que coisa boa que você chegou. Então, essas ligações afetivas compete à mulher, porque o homem é um menino grande, eu sempre falo. É boa essa, hein? É boa. O homem precisa de agrado. Precisa de agrado. Ele é tão carente quanto, ou até mais do que a mulher. Muito mais, pastor. Mais, né? Pronto. Uma mulher suporta por exemplo, eu suportei muito bem a minha viuvez. Um homem não sabe ficar viúvo. Um homem viúvo com 8 filhos, ele fica louco. Tem que casar. Tem que casar, porque ele não aguenta. Ele não então, sabe. Mas você veja, a mulher é aquela que dá a estabilidade afetiva no lar. É interessante isso. Ela que costura a unidade. Aliás, o Salmo 128, né, menciona isso. A tua mulher e os teus filhos ao redor da mesa. Sem uma mulher, sem uma mãe, não tem filhos ao redor da mesa. Então, é ela que costura essa unidade. E outra coisa, é o ensinamento que a gente faz na mesa. O que fala a mãe... Fala um pouquinho mais da mesa, porque a mesa hoje virou apenas um móvel bonito na sala. Mas não é mais, né? Mas não é mais um emblema da comunhão familiar. Fala um pouquinho mais dessa questão da mesa. Eu vou contar uma coisa sobre a questão da mesa, pastor. Vou falar das coisas que eu vivi, né? Claro. A melhor coisa que tem para começar para a mulher é o marido do lado mais importante. O homem tem que sentar-se sempre na ponta da mesa, que é um lugar de domínio. Isso não é apenas uma questão geográfica, isso é uma questão emblemática, simbológica. Exato, é simbólica, é simbologia. A mulher é o seu lado direito, que é o lado mais importante. Opa, então vamos aprender a compor a mesa. Isso é importante, então. Pastor, o senhor sabe que eu escrevi em A Mesa Posta? O senhor sabe? Não.
Escrevi um opúsculo chamado A Mesa Posta. Pastor, com todo Preciso respeito. ler aí. Ou um livrinho mais bonitinho. Eu preciso receber um. Mas eu não tenho, preciso mandar imprimir depois. Peraí. Escrevi outro também, Criando Filhos sobre Princípios e Valores, baseado na primeira página da Bíblia. Escrevi um outro chamado Denunciando o Pecado na Família, que é coisa que nós não fazemos, é denunciar o pecado. Quando morreu aquela menininha que o pai jogou ela embaixo. E tem um outro, O que Levar na Mochila da Vida, para adolescente. Então, eu gosto muito desses ajuntamentos, Certo. desses estudos, Ao na redor mesa da mesa. aposta. A mesa posta. Fala Muito um pouquinho bem. da mesa Na posta. mesa aposta. Desculpa se eu falei muito. Não, né? que isso. Não é que eu estou fazendo propaganda, porque não tem nem os livros. Não tem nem os livros. Você está Eu não tenho. criando um enredo para falar da mesa. Então, a mesa, assim, por que a mesa é importante? Pois não é na mesa que Deus disse também as coisas mais importantes que diz na Bíblia. Ele diz, tomai e comei, bebei. Não é verdade? A mesa é o lugar de chamar os corações, porque na mesa a gente aprende a partilha. Eu sempre falei para os meus filhos, você ganha 2 maçãs, dê uma. Eu sempre falei para a minha criançada. E a maneira como se alinha a mesa ensina você a ser controlado. Você tem que comer uma comidinha, por exemplo, assim, uma verdura que você não gosta, para poder repartir uma parte para os outros, porque a mistura da mesa, como era a minha mesa, com bastante gente, que meu marido sustentava 10, 11, 12 pessoas. Almoço e jantar. Porque adolescente come, não, pastor? Eita! Então, não é verdade, não é? Então a gente repartia. Então, olha, quando você senta à mesa, a gente conhece uma pessoa se foi educada quando ela se senta à mesa. Se ela se sente e pega o maior bife para ela, a gente já sabe que ela não sabe repartir a vida. Quando eu fazia torta de frango, ou se não torta de qualquer coisa, eu fazia aquelas para 12 pessoas, eu fazia sempre 1 ou 2. Eu escrevia com os rolinhos que a gente faz de comida, eu escrevia amor, assim. Escuta, vamos repartir o amor? Então, dá uns pedaços. Interessante. Vamos repartir a verdade? Dava. Sempre escrevia alguma coisa. Então, Quando na mesa o papo começa a perder o rumo e, de repente, as discussões surgem, as divergências surgem. O que acontece? O que se faz para resolver isso? Mas imagina com 8, né, pastor? Sempre tem alguma coisa que acontecia. Então a gente falava, agora não é hora da gente discutir, agora nós vamos só agradecer e comer com alegria. Porque se a gente não põe regra, perde as crianças têm que aprender que na mesa não é lugar de discussão. Isso é um ponto importante de enfatizar. Porque eu tenho visto hoje que, às vezes, a mesa virou um lugar de conflito, de disputa de ideias e de, às vezes, até de agressão. E, de repente, aquela história lá de Saul, que sentou-se à mesa, o Davi não estava presente, e vira um lugar de guerra, e se levanta da mesa, às vezes, o coração mais amargurado do que alimentado. Então, a mesa tem regras. E as regras precisam ser obedecidas. E olha como é interessante, não é só a mesa que tem, com todo o amor. Claro. Estou falando como mãe de família. Não é só a mesa que tem regras. A casa tem regras. A casa tem regras. Por exemplo, mas vamos terminar a primeira mesa. Então, quando a gente fala na mesa, olha, agora nós vamos comer e agradecer. Mãe, só tem feijão com arroz e batata frita? Não, filho, tem feijão. Tem arroz e ainda tem batata frita. Então, vamos agradecer o que a gente tem. Então, outra coisa, não fale coisas ruins na mesa, porque a mesa, a palavra correta, é sagrada. A mesa é para lembrar que Deus está nos servindo. Os judeus lá no deserto, será que eles tinham mesa? Comiam no chão. Não é verdade? Comiam sentadinhos. Nós temos uma mesa. E outra coisa, vai muito do poder direcional
do pai para olhar para as crianças somente. Por isso que e você saber. está na cabeceira da mesa. Então, nós temos, nessa hora de autoridade, que a mulher não tem que mandar em tudo, senão dá a impressão que ela é o guarda. Entendi. O homem chegou, papai já chegou para almoçar, vamos almoçar? Era assim, porque eu não tirava, nunca tirei a autoridade do meu marido. Nunca eu falei para ele, não faça isso perto das crianças, nunca. Graças a Deus que eu me lembro. Mesmo porque ele não ficava em casa, ele é vendedor, né? E essa é uma coisa, você está levantando um ponto importante, porque se o marido fala uma coisa, ou a mesma esposa fala uma coisa, o marido contradiz a esposa e vice-versa, perto dos filhos, criança, sobretudo, as crianças tiram proveito disso, para gerar mais tensão. Por isso que, com todo respeito, pastor, você vai falar é difícil. Para mim também foi difícil, porque o meu marido saía às 5h da manhã e voltava às 7h. Mas a mulher inteligente, não adianta. É a mulher que controla o lar, pastor. Uhum. O lar é a cara da mulher, a senhora acredita? A Bíblia diz isso, né? A mulher edifica a sua casa. Ela edifica a sua casa. Então, por exemplo, assim, é a mulher que fala para os filhos, olha, primeiro seu pai, veja que o seu pai está precisando, porque a mesa é um lugar de serviço. Nessa cultura ou machista ou feminista, essa linguagem não pode passar a ideia de que está endeusando o homem em prejuízo da mulher? A cultura nossa, como é que ela vê isso? Essa cultura? Cultura secular aí, que está polarizando entre machismo e feminismo, e não o masculino e o feminino. Não é, exatamente, porque daí são o quê? Situações de poder, não é? Porque aí a luta pelo poder, pastor. Não é a luta por um ideal. Então, a visão nossa. Por isso que nós temos que falar constantemente com os filhos, olha, lembra bem, a nossa visão é o reino. Como eu estava falando, eu fui dar umas palavras lá para aquela família que eu esqueci de falar, e eu falei para ela sobre o casamento, sobre a mulher, a importância da mulher. A mulher é a alma da casa. E eu falei para eles, paciente, agora, e vocês que estão aí, que são os convidados, que eram poucos, bem poucos, vocês devem ter, provavelmente com mais de 60 anos, uma casinha para morar, pode ter até um sítiozinho, pode ter um lugar agradável, não sei o que lá, dinheiro no banco. E eu fiz assim para eles, ó, tudo isto que vocês têm são moedas falsas. Não vai chegar onde vocês precisam chegar depois da morte. São moedas falsas. Então, qual é o principal objetivo hoje, principalmente de um pai e de uma mãe? Dizer, meu filho, esta vida é para a gente viver a vida como Deus quer, porque nós vamos viver num outro lugar muito melhor. Nós não falamos do futuro com Cristo para nossos filhos. O senhor concorda comigo? Não? É uma falha. Então, quando você tem, bom, eu vou chegar lá, é mais fácil você vencer as coisas do momento. Não. Se eu não tenho um carro novo, se eu não tenho, se eu ando a pé, se faltou alguma coisa, Deus vai preparar. A Bíblia está cheia de exemplos, hein? Pastor, como disse um amigo meu, as riquezas correm atrás da gente. Quando eu digo as riquezas, assim, ó, Deus vai dar para nós na necessidade que a gente tem. Veja, eu estava pregando ontem sobre a verdadeira prosperidade no culto das 11 horas. E estava combatendo tanto a teologia da miséria quanto a chamada teologia da prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade, diz lá Paulo, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É grande fonte de lucro. Então, se uma pessoa, mesmo desprovida de riquezas materiais, mas ela tem um lar, ela tem amor, ela tem paz, ela tem comunhão com Deus, um prato de hortaliça é um banquete. E onde não tem essas verdades, um banquete tem gosto amargo. Então, não é o ter, é o ser. É o ser, É o pastor. ser. Uma coisa interessante, então tem duas coisas importantes, então vou aproveitar essas que o senhor falou. Nós temos que criar hábitos pessoais familiares, vamos dizer assim. Quando meu marido chegava em casa, ele sentava e falava, vem aqui, Marlene, me abraça,
ele falava, agora vocês deixam, porque agora é hora do seu pai. Vocês já abraçaram demais sua mãe. Então, deu para entender. Deixa ela ficar perto de mim. São coisas pequenas. Daí, uma mãe falou, sexta-feira é o dia de festa na minha casa. Então, são hábitos afetivos que a gente tem que criar. Nós temos que aprender a falar bem palavras de amor. Quer ver, pastor? Vem cá, dá o braço. O toque, só assim, o toque significativo. Não precisa abraçar, apertar, nada. Só dizer, mas como eu te quero bem. E isso a mãe ou o pai pode falar para as crianças. Então as crianças têm que ser amadas. E eu me lembro da minha infância que eu me sentia cuidada, mas que eu não era tão importante assim. Então os laços afetivos sustentam a nossa vida depois. Então, por exemplo, sexta-feira era o dia, não na minha casa, dessa mãe e pai fazerem uma grande festa. 4 filhos, mais ou menos, que eu me lembro. Cada um puxava o seu colchão e ia dormir no quarto do pai e da mãe. Era a grande festa da semana. Interessante. Criou um hábito familiar. Então, nós temos que ter... eu fui dar um estudo em Goiôerê, acho que tem igreja presbiteriana também. O pai era estocador, tirava... estocador, né? E a mãe era dentista. E nas férias, a dentista viajava com um carro grande que eles tinham para cuidar dos dentes das pessoas pobres. Eles tinham um quartinho, pastor. E eu fui lá porque eu fiquei lá hospedada. Era um quarto pequeno e tinha um coração assim, ó. Um coração cheio de almofadas. Um coração de madeira fina em volta da parede. Eles terminavam de jantar, eles iam para o quarto do coração. Interessante. Então, nós temos que criar lembranças afetivas para as crianças. Me fala uma coisa. Hoje nós temos uma realidade, por exemplo, desde a Revolução Industrial para cá, que a mulher foi lançada no mercado de trabalho. E hoje, talvez, a vasta maioria dos casais estão optando por ambos ir para o mercado do trabalho e mesmo tendo filhos, às vezes contratam uma pessoa para cuidar desse filho, uma babá. A introdução das crianças nas escolas está cada vez mais precoce, com 2 anos, 3 anos já está entrando na escola. E os filhos passam, de certa forma, essa primeira infância muito ausentes de pai e mãe. Que conselho você daria nessa circunstância hoje? Nossa, primeiro, obediência irrestrita à palavra de Deus. Porque hoje a gente bota as crianças para ir para a escola. Amanhã elas vão pôr você no asilo. Essa é boa. Essa é boa. Filho se cria no colo. O senhor pode repetir? Filho se cria no colo. Posso contar um negócio aqui do Arthur? Você pode tudo aqui. Então, deixa eu contar. O Arthur, a Filomena sempre trabalhou com o marido, tal. E eu ia ficar com o Arthur. E o Arthur, quando eu chegava, ele me abraçava, mas ele colocava a pescocinho dele aqui dentro, em cima de mim. O senhor acredita que até hoje ele sempre faz isso? Quando ele abraça... O Arthur está aqui no estúdio com a gente. Não, é porque... É lembrança afetiva. Porque as lembranças afetivas, elas são sentidas, mas nós não amamos nosso filho, nós não reverenciamos a Deus como deve ser, e nós estamos, vamos dizer assim, enganados, iludidos com o dinheiro, pastor. Você me dá uma partezinha? Pô. Porque me parece que hoje os pais estão tentando compensar a ausência com presentes, né? Então, já que eu passo muito tempo fora do meu filho, quando eu chego eu trago um presente físico, material, que eu comprei na loja, para tentar compensar isso. Que palavra você traz para esses pais? Mas presente não compra amor. Presente não compra respeito. Presente favorece a intenção de sempre ganhar alguma coisa para se ter outra coisa, está entendendo? E vira um saco perdeu, sem fundo. Tem que... Vira um saco sem fundo, nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz.
Porque um toque afetivo, um abraço... Pastor, uma das coisas mais interessantes que eu tenho percebido, principalmente na rua, se alguma pessoa muito simplesinha, oi, dona Marlene, blá, blá, blá. A primeira coisa que eu faço, pastor, eu abraço, com esse meu bração grande aqui, as pessoas. É um presente que não tem dinheiro que pague. Porque nós... Me permita um exemplo. Acho que eu falo muito no Não, de forma nenhuma. Só para reforçar o que você está falando. Um dia, eu tenho o hábito até hoje de, terminado o culto, ficar na porta atendendo as pessoas. Lá em Vitória eu faço isso até hoje. Pinheiros, às vezes eu fico para tirar uma foto que a pessoa quer. É muita gente, não consigo atender literalmente todas as pessoas. Mas um dia eu estou cumprimentando e uma mulher me disse assim, falou, pastor, o senhor sabe por que eu passo aqui para receber seu abraço? Eu falei, não. O senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço? Eu falei, também não. Ela me disse, porque é o único abraço que eu recebo na semana. Tem hora que a pessoa precisa não de um sermão, mas de um abraço. Toque, como você disse, esse toque assim, pastor, afetivo. Bem leve, toque significativo. É na área das relações humanas. Isso. Traz tranquilidade. Filha, tenha coragem. Só isso. Você não precisa abraçar, apertar. Então, e às vezes nem precisa de palavras. Nós estamos carentes de amor. Põe um pouco de amor em tudo que merece. Uma pitada de amor na refeição do relacionamento. Põe um pouco de amor em tudo que merece. No silêncio, na dor, na prece, no sol que aquece. Aleluia. É como amarrar uma fita numa caixa de bombons. Por dentro, chocolate com licor, mas por fora, chocolate com amor. Que legal. Tem poesia também, né? É poesia que eu aprendi em escola, né? Mas eu acho interessante. Bom, voltando um pouquinho à fita... Está muito cansado, professor? Não, está ótimo, nosso papo está maravilhoso. A questão conjugal. Se você tivesse que dar 3 conselhos, usando uma palavra do Jeremias Pereira, 3 marteladas, na questão de como um casal pode ter uma vida harmoniosa e feliz, que conselhos você daria, se você pudesse dar só apenas 3? Servirem ao mesmo Deus com obediência irrestrita. Segundo lugar, eu aprendi uma coisa muito importante também, não vou falar nem a origem, eles serem um só na vida deles em particular. Nós não devemos ter muita, acredito eu, liberdade para expor a nossa vida para as pessoas. Preservar a sua intimidade, sua privacidade. Sua privacidade. A outra coisa que eu acho importante, eu acho importantíssimo daqui, pastor, parece que não é nada, não é invenção minha. Quando eu era criança, a gente não entrava no quarto do pai. Olha aí. Não sei se na sua casa era assim. Tinha privacidade. Havia privacidade. Hoje, os pais não são... Porque os pais têm que ser um pouco misteriosos. Porque toda autoridade guarda dentro de si um certo mistério que nós chamamos de poder, de poder. Por exemplo, as crianças têm que perceber que o pai tem poder para dar e receber, mas que o pai tem poder para vigiar tudo, que sabe tudo o que está acontecendo. Então, nós não podemos ser duros com os filhos, mas afáveis demais a fim de vender, vamos dizer assim, ou querer vender o seu amor para os filhos dando presente, como o senhor disse. Precisa ter firmeza e doçura ao mesmo tempo. Firmeza e doçura. Porque a ternura e a doçura é que faz as pessoas amolecerem o coração para entender. Olha, desculpa, pastor, claro. Eu não quero que o senhor é tão ilustrado. Não, hoje a entrevistada é você. Mas eu li no livro aquele O Guia dos Perplexos. O senhor conhece, deve conhecer. Não, esse livro não li ainda. Guia dos Perplexos, não li ainda. O Guia dos Perplexos é um livro de judeus, né? Ele fala que existem
3 maneiras da gente ver. É isso que é importante diariamente com a esposa. Pastor, o senhor olha para sua esposa? Ela olha para o senhor? Eu estava dando aula na escola dominical lá, na Presbiteriana, e eu não estou falando demais? Não, tá maravilhoso. E tinha um amigo nosso que era médico, a mulher era médica. Eu falei, olha, querido, você está num canto ali, ó. A sua mulher está no outro. Ela olha para você e ela manda um recado para você com os olhos. Exato. E você entende. Daí ele falou, dona Marlene, com todo respeito, minha mulher não manda recado, minha mulher grita comigo pelos olhos. Entendeu? Esperandinho é o nome do médico. Mas deixa eu contar, então ele fala, porque a gente é assim, a gente olha e não vê. Não acontece que a gente olha e não vê. Então acontece o seguinte, para olhar, então você pode, primeira jeito, você pode olhar. Para você olhar, você tem que movimentar o corpo e olhar com o globo ocular. Você pode olhar e não ver, mas você pode olhar, porque uma coisa é ver, outra coisa é perceber. Perceber é ver os detalhes, é um trabalho mais... Notinha de rodapé. Eu preguei ontem sobre Paulo em Atenas e diz que Paulo diz assim, passando e observando os objetos do vosso culto. Tem gente que passa e não vê nada. Exato. Passa como turista, tira uma foto, mas não entendeu nada. Não fez nenhuma leitura. E daí o judeu que escreveu esse livro aí, fala assim, não é judeu, o Maimônides, ele escreveu no ano 800 esse livro. Olha isso. Então, ele fala assim, existe então a parte da física, mas existe uma parte além. Eu acredito até, como fala em Tessalonicenses, corpo, alma e espírito, no presbiteriano esse é corpo e espírito, né? Então, não é? Dicotomista. Alma e espírito é a mesma coisa. Mas digo assim, mas acontece o seguinte, porque aqui é pensamento é uma coisa, agora o Espírito de Deus falando é outra. É outra coisa. É uma parte que vai além dos sentidos, né? Então ele fala assim, que às vezes as pessoas estão falando com você, porque tem as pessoas que são concisas, tu fala, acabou. Direto no ponto. Outras são labirínticas, como diz lá o outro lá. Fala, você pega só uma palavra dela, que você vai aproveitar. Mas então, tem pessoas que estão conversando com você, uma frase que ela diz, no teu coração, você entende o que ela tem dentro. O senhor concorda comigo? O senhor que lida com pessoas? Claro. Então, isso é enxergar com o coração. E os pais têm exatamente isso, de prestar atenção no olhar dos filhos e no coração, e ensinar eles a prestar atenção, porque os pais não educam mais os filhos hoje. Eles não educam nessas coisas simples da vida. Preste atenção nisso. Por que nós falamos tanto em precaução? A caução não é um dado que uma quantia que você dá para poder recolher qualquer prejuízo? Então, por que o jovem tem que ser precavido, ter precaução? Tem que saber o valor das coisas, como agir, como não agir, o que precisar. Nós não ensinamos mais porque as crianças de hoje não têm mais pais. E com todo respeito pelo Senhor, eu me lembro, em 1945, eu tinha 11 anos, porque foi em 48 que foi dado o Estado de Israel, né? 48. As mulheres começaram a trabalhar, pastor, por causa também dos maridos que vieram da guerra dilacerados ou perdidos, né? Também. Então acontece o seguinte, e a mulher, a tendência da mulher é mandar no marido, pastor. A tendência. Nós temos uma tendência de mandar. E segundo o que eu aprendi nas escrituras sobre opressão verbal, que a mulher, que a opressão verbal é pior que a opressão financeira. Quando se oprime uma pessoa, a pessoa perde a liberdade de ser ela mesma. E o que você faz com a criançada? Olha, quem é você? A identidade. Por isso que nós temos que ter uma identidade. O que você vai fazer? Fazer as pessoas, eles aprenderem a pesar no sentido de peso, de balanço. A pesar o prejuízo
E o sucesso. Nós não temos tempo para isso, que nós chegamos cansados, jogamos uma bolsa para lá, papapá. E hoje está vendo outra realidade. Eu percebo que às vezes as crianças é que estão chantageando os pais. Com toda certeza. Eu escutei uma conversa há pouco dia muito engraçada. Diz o seguinte, que a loucura hereditária, ela passa dos filhos para os pais. Repete de novo a loucura. A loucura hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Nossa, mas essa eu vou pegar para mim. É verdade. Então, eu percebo muito isso. Filhos hoje que mandam nos pais. Eles mandam nos pais. E por quê? Porque não foi instruído desde a infância. Vamos dizer, o cipó, se não torcer ele cedo, depois fica duro para torcer. Né? Então, os pais estão terceirizando a educação dos filhos. Eles estão terceirizando. Isso é um fato. Os pais estão ficando loucos, pastor. Estão vivendo só esta vida. Não estão preparando os filhos para o futuro. Me fala uma coisinha mais. Você hoje, avó e bisavó. Qual é o papel de uma avó? Vamos dizer, o papel dos pais é educar. E o papel de uma avó e de um avô? Onde entra? Qual a importância? Qual o papel? Qual a relevância? Olha, eu acredito, ainda bem que o meu neto está aqui, que para poder provar que a ternura e o cuidado e a amorosidade, não é amorosidade em termos de ser devagar, não. O amor, né? A gente ser amorosa com os filhos é a melhor escola que a gente pode dar. Porque quando a gente fala uma coisa boa, com amor, pastor, gruda na gente. Gruda na gente. Para que você quer se incomodar? Eu não me lembro de ter falado com a minha filha Filomena ou com as outras informações para dar para as filhas. Eu não me lembro. De coração, não me lembro. Cada uma tem a sua, eu já ensinei. Pelo contrário, até elas falam, até a Luciana fala, tudo que eu sei aqui eu aprendi com a senhora, graças a Deus. Então, a gente tem erros, né, pastor? Mas amar é a melhor função, hein? Me permite uma pergunta bem pontual. Imagine que, seja hipoteticamente ou sua experiência, você veja um filho ou uma filha, que você tem filhos e filhas, agindo com o seu neto, e você, como uma pessoa mais vivida, mais experiente, puxa vida, mas não está legal dessa forma. Qual o seu papel? Deixar como está ou depois chamar e bater um papo? Falou, filho, sim. Eu acho que... Quando Deus der a oportunidade, certo, a gente conversa. Talvez contando um caso parecido. Mas, olha, fazer igual o Natan fez com o Davi. Conta uma história para chegar. Não, mas olha, realmente interessante, eu acho que eu não sei uma avó que dê palpite. Eu dou, Arthur. Eu não dou muito palpite na vida deles. Certo. Eu não dou. Acho que não tem oportunidade também, talvez eles não façam coisas tão erradas que eu conheço, né? Mas judiar de criança. Mas eu já... Na verdade, pastor, eu costumo muito entregar livros para minhas netas lerem. Olha que bom. Convido minhas netas para fazer estudo comigo. Que legal. Porque dando estudo é muito mais fácil que se chegar e dar uma ordem. O senhor concorda comigo? Claro. E de uma certa forma eu vivo longe deles, que eu moro sozinha. Claro. Eu não sei responder essa pergunta. Mas eu acredito que se for baseado na palavra de Deus e falar, estou preocupada com isso, será que é impressão minha? Será que eu estou errada? Porque o negócio é saber como você põe na mesa as palavras, né? Não, você fez isso. Não. Escuta, eu estou pensando assim, será que pode ser? Esse é um ponto importante, uma abordagem direta. É uma abordagem educada. Educada. Eu não sou responsável agora que eu tenho preocupação com os filhos e netos, eu tenho. Claro. Porque nem tudo está certo, né? Eu já ouvi falar que família é uma quadrilha, só está entendendo. É assim, porque sempre tem alguma luta interior ali entre eles, não é verdade? Né? Sempre tem. O senhor tem muitos irmãos, pastor? Eu não, hoje nós somos em 3. Eu sou o caçula. E eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 12 anos. A minha família sempre morou na região rural. Para estudar, eu morar fora de casa desde os 12 anos. Então, a minha relação física e temporal é muito pequena com eles. Mas uma bênção é que, mesmo sendo caçula, eu sempre tive uma espécie de papel de liderança
ou de influência na vida dos meus irmãos. Então eles me escutam muito nas horas mais críticas da vida. Eles recorrem a mim, louvado seja Deus, para dar uma palavra, dar um norte, dar uma direção. Mas o senhor conquistou um espaço de alguma forma inconsciente, mas escuta, porque não adianta. Quem vive no certo, e eles reconhecem isso, que o senhor pode ajudar, são coisas que nós conquistamos, né? Eu acho isso muito importante. Quando a pessoa confia em nós para pedir um conselho, não é porque nós somos bons, maravilhosos, não. É porque eles reconhecem que a leitura que Deus faz, aquilo que Deus propôs para nós podemos ler, né? Então... Marlene, vamos lá então para nós fecharmos o nosso papo. Que coisa boa, passou rápido, ó. Estamos quase 1h30 conversando. O quê? Mas então vamos lá ao finalzinho. Eu queria que você hoje pudesse pontuar aqui para nós, se você pudesse, quais são os principais ingredientes para termos uma família feliz, casamento feliz, criação de filhos dentro do princípio de Deus e construirmos uma família feliz, sobretudo num mundo que às vezes está preocupado muito, como você disse, com o material, de dar a melhor escola, melhor roupa, melhor faculdade, melhor carreira profissional, e lutando, que é legítimo, é bom, mas às vezes esquecendo o principal, que é a vida com Deus, que é o futuro, é a eternidade. Que ingredientes você colocaria na mesa aqui para que as famílias que estão nos acompanhando hoje pudessem dizer: eu quero ser uma família dentro do projeto de Deus, uma família feliz? Eu tenho ali, como eu sempre disse, obediência restrita à palavra de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que a vitória não é nossa, é Deus que vai dar. E eu estou esperando muitas vitórias, até depois que eu morrer, porque tem muitas coisas que acontecem na vida, casamentos às vezes que não dão certo. Eu tenho filhos divorciados, eu tenho assim pessoas com situações de infelicidade, muitas vezes eu não posso fazer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que aonde eu posso chegar, eu posso, mas eu tenho que confiar que aquele que lida com a vida dos filhos dele vai lidar com os meus filhos, que meus filhos são dele. Eu não posso ser, vamos dizer assim, um grande doutor em conhecimento das pessoas. O que eu posso fazer é cumprir meu dever de cristão, mostrar onde está errado, de acordo com as Sagradas Escrituras. Não. Eu falei para um filho meu outro dia, olha, você quer pregar o Evangelho? Então, se você não conseguir fazer isso, você não prega. Porque você não está obedecendo à lei de Deus. Não falei que eu não queria, que eu não gostava, que era feio, nada disso. Só falei ainda a advertência, porque a mãe, geralmente é a mãe que educa, geralmente. Mas o que eu quero ainda é fortalecer aqui, para a gente ser feliz como família, é ter um pai que queira ser pai. É ter um pai que tem uma vida, que o filho possa olhar e falar: não, um dia eu quero ser como meu pai. Sim, sim, não. Um pai que respeite as crianças também. Por exemplo, assim, uma coisa insignificante. Se você ensinar para o teu filho, o José, posso entrar aí? Você está no quarto, posso entrar? Ele vai aprender a falar com você: posso entrar. Quando eu falei que no meu tempo a gente não entrava no quarto do pai, porque o quarto do pai e da mãe, porque hoje o quarto do marido e da mulher não tem mais aquele sabor de sagrado. O senhor está entendendo? Acho que as pessoas estão entendendo. Claro. Porque o mundo entrou nesta área. E a gente, eu me lembro muito bem, a gente pedia licença para entrar no quarto do pai. Ninguém se sentava, desculpa falar uma coisa dessa, na cama da mãe e na cama do pai. Era sagrado, era só deles. Então, nós estamos tirando, vamos dizer assim, dos nossos filhos a noção de porções sagradas na nossa casa. A minha casa é o meu santuário, pastor. Não se fala palavrão, vamos dizer. Não se fala palavrão, não se fala besteira. Gente que fala ignomínias não senta na minha mesa.
Gente que dá mau exemplo, meus filhos, não senta na minha mesa. Nós temos que ter regras, como nós destituímos o sagrado pela liberdade de uma, vamos dizer assim, educação muito vinda de fora, que eu não quero falar o país, entendeu? Nós perdemos esse vínculo. O senhor acha que o Moisés também sofreu com os filhos, Abraão sofreu, todo mundo sofreu. Mas acontece que nós tiramos o sagrado da nossa casa. Pastor, eu aprendi. Não só tiramos o sagrado, às vezes introduzimos o profano. O profano. Porque hoje, por exemplo, as séries de Netflix, coisas malucas e tanta coisa, é a paisagem que os filhos estão enxergando, estão vendo dentro da casa. É sagrado. Posso falar? O senhor vai dizer que eu sou exagerada. Não. O trocar de roupa perto dos filhos, nunca. A mulher não pode fazer isso nunca. A mulher deve ter recato em tudo. O homem também deve ter recato. Então, nós estamos ensinando. E se a gente respeitar os filhos, eles vão nos respeitar. Se a gente não respeitar os filhos, eles não vão respeitar. Não adianta, pastor. É no colo que se ensina filho. É no colo que se ensina a falar. Você tem que falar, não pode falar assim com o seu pai, você tem que falar assim. Vamos falar assim com o nosso pai. Então, a mulher não tem tempo para isso. Os nossos filhos estão perdidos, pastor. Os meus netinhos, se não tiver uma mulher que tenha cabeça, eles vão ficar perdidos nesse mundo, que é mais fácil seguir o que é mal. Porque nós não estamos cumprindo. Este é o preço do pecado. Depois não adianta você querer fazer grandes coisas, trabalhar em grandes eventos, cantar, bater palma, etc. Não adianta. É como Deus falou uma vez, zangado, não sei com quem lá. Olha, pegue as suas carnes como vocês. As carnes do sacrifício. Eu não me lembro, não estava isso na Bíblia. Pegue com vocês, eu não preciso de sacrifício. Eu preciso do quê? Que vocês me amem. Pastor, uma das coisas que mais, se o senhor me permite, mais uns 5 minutos, Claro. é uma passagem de Malaquias. Sim. Quando Malaquias, está escrito lá no 6º capítulo 2, vocês me lembram agora, o versículo 2, que ele fala assim, eu vou mandar no mensageiro. Claro que o senhor lembra, graças a Deus. Eu vou mandar no mensageiro para anunciar. Depois ele fala, eu vou mandar aquele, ele vai te dar vestes brancas. Ele vai purificar o ouro. E ele virá como a potassa do lavandeiro. Então, ele vai limpar tudo. Ele vai limpar com a potassa e ele vai purificar o ouro. Então, o ouro é purificado, põe no cadinho, ou foguinho e tal. Ele é purificado, tira a prata, tira o cobre, tira tudo. Ele fica puro. Daí eu perguntei, inclusive, para a sogra do meu neto, que também trabalha com ouro, e eu falei, qual é o ponto certo? Eu quero terminar com isso. Qual é o ponto certo que o ouro está purificado? Fala para mim. Ele falou, se a senhora vê o ouro purificado, dona Marlene, é a coisa mais linda do mundo. A senhora não pode imaginar como que ele é. Agora, mas qual é o ponto que eu sei que está? Ele falou, quando você pode ver a sua imagem nele. Refletida nele. Então, quando as pessoas puderem ver a imagem de Deus refletida em nós, nós estamos no ponto certo. Nós temos que pôr um ideal de perfeição, de amor, com Deus, não é com as coisas do mundo. Se você tem Deus, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Isso aí. Eu ainda julgo. Falar de Deus, obedecer a Deus, sofrendo injustiças, sofrendo necessidade. Até eu quero contar uma coisa muito interessante aqui para o pessoal que está ouvindo, que eu aprendi que as riquezas, Gênesis, pastor, é em Gênesis, não sei se é, desculpa, mas eu não tenho a cabeça mais, 2, que fala, as riquezas irão atrás de você. Então, lhe conto um caso que eu nunca entendi, aquela passagem da Bíblia que fala que o profeta chegou lá e a viúva falou que não tinha nada, só tinha um pouco de azeite, só tinha um pouco de pão. Eliseu. O Eliseu. Isso, Viúva do profeta. 2 Reis 4. Olha, mas dá até raiva na gente. Ai, meu Deus do céu. Viu?
E daí, ele falou assim, não, primeiro você faz um pão. Eu achava horrível. Esse é o outro, esse é o Elias. Hã? Esse é o Elias, cada mulher primeiro você faz um pão. Faz um bolo. Faz um bolo para mim e dá de comer. Só tem aqui para fazer uma refeição, depois eu vou morrer. Não, então você faz e dá para eu comer. E eu nunca entendi por que ele falava isso, se ele devia ser bom para o outro. Mas aí uma pessoa explicou até para nós. Olha, quando você dá, é daí que você recebe. Tanto é que... É isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. O que eu quero, pastor, é que as pessoas vejam em mim a misericórdia que Deus teve comigo. Muito obrigado, Marlene, pela sua presença aqui. Obrigado por esses conselhos tão práticos, tão bonitos. Pastor, é verdade mesmo? Muito. Não, verdade, a minha oração é que essa conversa nossa possa ser útil e uma luz na vida de muita gente. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Muito bem, gente. Nós estamos encerrando mais um podcast, HDL Podcast. Aqui ficam esses conselhos, essas orientações de uma mulher, de uma mãe, de uma avó, de uma bisavó, de uma serva de Deus, que eu tive o privilégio de batizar na primeira igreja presbiteriana de Bragança Paulista, uma mulher que teve a bênção de, mesmo na viuvez, criar os seus filhos e ver toda a sua descendência andando com Deus e servindo a Deus. Para mim, mais do que as palavras de Marlene Guerrato, é o exemplo dela. O que ela está falando aqui, o que ela é. Uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma pessoa que tem sido usada nas mãos de Deus para instruir, para ensinar, para abençoar, para edificar. E a vida dela é o avalista das suas palavras. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Um grande abraço para todos vocês.